Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Nós vimos na semana passada um pouco da história de Jacó. Nós vimos que Jacó, como o próprio nome dele significa enganador, suplantador, alguém que passa os outros para trás, tentou passar o seu irmão para trás e comprou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Isso mesmo, o seu irmão mais velho, Esaú, claro, eles eram gêmeos, nasceram com pouca diferença de tempo, mas Esaú herdaria tudo, todos os bens e também a bênção que o pai daria a ele. E o irmão mais velho desprezou o direito de primogenitura e vendeu por um prato de lentilhas. Não bastasse isso, depois, quando seu pai, Isaac, já estava em avançada idade e cego, ele achou que estava próximo da morte, por isso chamou o mais velho e disse para ele, então, caçar e fazer também um guisado para que ele o abençoasse. E o que aconteceu? A mãe de Jacó e de Esaú, que amava mais a Jacó do que a Esaú, ouviu toda essa conversa do pai com Esaú e chamou Jacó, e os dois juntos enganaram Isaque. Jacó se passou por Esaú e usou até mesmo o nome de Deus para justificar o fato da caça ter sido tão rápida. E ele levou então a bênção do irmão. De fato, ele não queria a bênção espiritual através do que o pai ia dar, mas sim, ele queria os bens materiais. Ele teve que fugir e fugiu para a terra da parentela da sua mãe. Casou lá então com uma moça chamada Raquel, mas antes de casar com ela, ele trabalhou 7 anos de graça para o seu sogro Labão, que o enganou também. Foi passado para trás pelo próprio sogro, que lhe deu a filha mais velha, chamada Lia, antes de Raquel. E na noite de núpcias ele então se deitou com Lia, e quando acordou no dia de manhã cedo, para sua surpresa, estava a irmã mais velha, a qual ele não amava, o qual ele não gostava, e ele foi indignado falar com o seu sogro. E o seu sogro disse, então, cumpram-se os dias das núpcias dessa e você casará com Raquel. Por quê? Porque no costume deles, eles não davam as mais novas em casamento antes das mais velhas. E ele trabalhou então mais 7 anos, depois de se casar, é claro, pela mão de Raquel. Você trabalharia 14 anos de graça para o seu sogro pela mão da sua esposa? De fato, Jacó amava muito a Raquel. E nós vimos então que ele ficou um tempo com o seu sogro, Deus o abençoou, Deus mandou ele voltar, ele se encontrou com o seu irmão. Antes de se encontrar com o seu irmão, Deus muda o nome dele de Jacó. Numa luta que ele tem à noite antes do encontro com o seu irmão, Deus muda o nome dele Jacó para Israel, príncipe com Deus. E Deus então deixa bem claro que agora a nação que viria dele se chamaria Israel, e nós conhecemos hoje ela, e ela ainda hoje está no meio de nós, aquele paizinho pequeno lá no Oriente Médio chamado Israel. São os descendentes de Jacó. Dos filhos que ele teve com as 2 mulheres e as concubinas delas, foram 12 homens e 1 mulher. Destes filhos, ele tinha um filho que ele amava mais do que todos. E nós vamos agora abrir as nossas Bíblias, se já não está aberta a sua Bíblia, no capítulo 37 de Gênesis. Vamos conhecer quem era o filho mais amado por Israel. Algumas vezes vai aparecer Jacó ou Israel, é a mesma pessoa, amigo ouvinte. Capítulo 37, verso 3.
Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros, seus irmãos odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Israel presenteia José, o filho que ele mais amava, porque ele foi o primeiro filho que Raquel lhe deu, com uma túnica talar, uma túnica de várias cores. Naquela época, amigo ouvinte, quem tinha uma roupa colorida era príncipe ou rei, era alguém que tinha muito dinheiro, não era qualquer pessoa que tinha uma roupa colorida. E aqui fala que a túnica de José tinha várias cores, uma túnica talar. Talvez está escrito desta forma na sua Bíblia. Essa túnica com certeza saiu muito caro. Seus irmãos usavam túnicas com cor de pano de chão, pano cru. Isso mesmo, aquele pano cru era geralmente a cor que as pessoas tinham na roupa, porque elas não tinham dinheiro para mandar tingir estas roupas. E agora os irmãos passaram a odiá-lo por causa disso. Viram que o pai amava mais ele do que eles. Além de outras coisas que nós veremos que atraiu o ódio dos irmãos por José. Verso 5 em diante, do capítulo 37 de Gênesis. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tivestes? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Querido ouvinte, o sonho de José era um só. E os irmãos entenderam muito bem. Eles entenderam que José governaria sobre eles. Ele seria como um rei sobre eles. Era Deus mostrando a José o seu futuro, apesar de ele não saber. Agora os irmãos rodeavam ainda mais. Ele era amado do pai. Primeiro sonho é que eles estão colhendo no campo cevada, trigo, e esses feixes que eles faziam. Não sei se você sabe que antigamente, quando se colhiam trigo, cevada, se usavam a foice, cortava-se, fazia um maço, e aí o maço dos irmãos, eles se prostravam, se inclinavam diante do maço dele, como se ele fosse rei. Depois o sonho com as estrelas, o sol e a lua eram o pai e a mãe. As estrelas, as 11 estrelas, eram os irmãos. Isso é nítido, por isso eles ficaram mais indignados. O pai o repreende, mas no verso 11 fala assim: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este caso no coração. Israel, o nosso amigo enganador, o Jacó, ele sabia que Deus estava falando com seu filho, porque Deus também lhe falou através de sonho quando ele estava fugindo de Esaú, porque Esaú desejava matá-lo, porque ele roubou dele o seu direito de primogenitura, a sua bênção, os seus bens, de certa maneira. E agora ele tem um dos filhos tendo um sonho também. Aliás, 2 sonhos muito semelhantes que têm o mesmo significado. Depois dessas coisas, no verso 14, disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Israel confiava muito, além de amar José, ele confiava muito porque ele sabia que José não mentia. Então ele enviava José para ver se os irmãos estavam trabalhando de acordo, se eles estavam cuidando realmente do rebanho.
se eles não estavam matando os animais e fazendo festa com eles ou vendendo eles a troco de nada. Agora José ia inspecioná-los. Quando José chega próximo de onde eles deveriam estar, eles não estão lá. E um homem avisa para eles que eles foram para outro lugar. Então José segue para aquele local. E de longe seus irmãos o enxergam. Verso 18. Eles o viram de longe e antes que chegasse onde estava, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Vamos ver se de fato ele vai conseguir governar sobre nós depois que nós matarmos ele. Com irmãos desses, ninguém precisa de inimigos. Vejam só. Uma família que seria usada por Deus para trazer o Salvador na terra. O pecado também estava no meio deles, assim como está no nosso coração. Os irmãos dele, o ódio era tão grande. Homens já crescidos, desejando matar um menino, um rapaz de torno de seus 17 anos aproximadamente, porque o pai usava ele para fiscalizá-los, porque ele não mentia. O que nós chamamos na nossa cultura de dedo duro. Uma pessoa que fala a verdade não é um dedo duro. Uma pessoa que fala a verdade é alguém que Deus ama. Se você mente para encobrir coisas erradas, não é do agrado de Deus. Infelizmente, a nossa cultura tem se virado ao avesso para dizer que aquilo que é errado é certo e o que é certo se tornou errado. Não era muito diferente aqui. Seus irmãos odiavam ele porque o pai o amava e porque ele falava a verdade, por isso o pai enviava ele para fiscalizá-los. Verso 21. Mas Rúben, um dos mais velhos, ouvindo isto, livrou das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. Também lhe disse: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto e não lançais mão nele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-los a seu pai. O que acontece? O irmão mais velho, de uma certa maneira, consegue negociar e mudar a ideia, fazendo com que eles tirem apenas a túnica e joguem ele dentro de uma cisterna, dentro de um poço vazio no deserto, que era usado para armazenar a água da chuva. Mas o objetivo final dele era devolver ele a seu pai. Acontece que Rúben sai para cuidar da sua parte do rebanho. E nesse meio tempo, passa uma caravana de ismaelitas que iriam vender mercadorias no Egito. Verso 27. Olha a ideia dos irmãos agora. Não vão mais matar. Vale a pena ganhar um trocadinho por esse nosso irmão que nós tanto amamos. É brincadeira, né? Nós tanto odiamos. Verso 27. Vinde, vendamo-los e a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, alçando-o da cisterna, venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. José agora, odiado pelos irmãos, tiraram a túnica dele, jogaram ele numa cisterna e agora vendem ele como um escravo. Ele vai para um país que ele não conhece, uma língua que ele não conhece, para ser escravo de alguém que ele nunca viu e nem sabe como será tratado. José estava realmente com muitas dificuldades. O capítulo 39 dá sequência na história de José, verso 1 e 2. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Ele é comprado pelo capitão da guarda, Potifar. Mas fala que mesmo ele tendo sido vendido como escravo, a Bíblia fala que quem estava com ele? O Senhor. Possivelmente, e talvez na cabeça de José, poderia se passar que talvez Deus tivesse o abandonado. Talvez ele estaria se questionando por que Deus estava permitindo tudo isso na vida dele.
Mas a Bíblia fala que mesmo que talvez José não tenha visto ou percebido que Deus estava com ele, Deus estava com ele. Tudo que José fazia prosperava, ao ponto que Potifar colocou tudo nas mãos dele e se tornou mordomo, o administrador dos bens e da casa de Potifar. Olha só o verso 6. Assim Potifar deixou tudo que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. Ele era um rapaz jovem e belo, bonito. O verso 7 nos confirma isso, além do verso 6. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. E agora, amigo ouvinte, o que você faria no lugar de José? Vendido como escravo, odiado pelos irmãos, trabalhando de graça, sem nenhum direito trabalhista. O que você faria? Você se deitaria com a mulher do seu senhor? É bem provável que na grande maioria das respostas seriam sim. Por que não tirar uma casquinha, não é mesmo? Mas José se deitou ou não? Verso 8. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Verso 9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma das coisas ele me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal e pecar contra Deus? A preocupação de José não era com Potifar, não era com homens. Mesmo estando na condição que ele estava, ele ainda temia a Deus. Ele disse: como eu posso pecar contra Deus desta forma, se deitando com você? E ele então não se deitou com ela. Mas esta mulher não se contentou com um não. Ela achava que José era um objeto, um escravo, algo que deveria servir para ela realizar seus desejos, como se fosse um automóvel ou qualquer outra coisa. Ela não considerava José como um ser humano, ela considerava ele como escravo e ele deveria obedecê-la. Essa mulher com certeza ficou indignada porque ele se negou a deitar com ela. Verso 11, olha o que acontece agora. Certo dia ele entrou na casa para atender aos seus deveres e ninguém dos da casa se encontrava presente. Ela o agarrou pela capa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela, ou a sua túnica, talvez na sua versão diz isso, e fugiu, escapando para fora. José temia a Deus e ele literalmente foge. Alguns homens poderiam dizer, e talvez você está me ouvindo: esse menino não é homem, ele fugiu de uma mulher, não era a mulher dele, e se ele se deitasse com ela era adultério, e ele sabia que isso não agradava a Deus, isso era pecado, mesmo ele estando num estado complicado, num estado deplorável, como um escravo, longe da sua família e do seu pai, seus irmãos, em especial do seu pai que o amava. O que acontece então? Essa mulher fica mais indignada ainda, e aí ela começa a gritar, e ela inventa uma história que José tentou agarrá-la, que José tentou, isso mesmo, forçá-la a fazer sexo com ela, a se deitar com ela. Quando o Potifar chega em casa, ela conta toda essa história para ele. Olha só o verso 17. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxe veio a mim para me insultar, mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou a capa comigo e fugiu para fora. Quando o seu senhor ouviu as palavras da sua mulher, que lhe dizia: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Mas enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele, e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Amigo ouvinte, uma acusação dessas era o suficiente para José morrer, mas ele não morre, ele é lançado no cárcere. E lá no cárcere diz que Deus estava com ele, e neste local José começa então a revelar
os sonhos de 2 homens que serviam a Faraó, o copeiro e o padeiro. Eles tiveram sonhos e ficaram assustados. Por isso, José percebeu isso e pediu para eles contar. Então ele contou o que seria do sonho do copeiro. Disse que em 3 dias ele seria restituído e ele voltaria a servir servir bebidas na mão de Faraó. O padeiro se animou e contou o sonho também. E José então deu a ele aquilo que Deus, a interpretação do sonho. Ele dizia que era Deus que dava a interpretação dos sonhos. E ele disse que depois de 3 dias, então, o que aconteceria com o padeiro? Ele seria morto e o seu corpo seria deixado no deserto, que as aves do céu o devorassem. Passou-se um tempo, o copeiro foi restituído e ele esqueceu de José. E nós vemos isto claramente. No capítulo 41, ele esqueceu de José, não falou nada. Aí quem tem um sonho agora é Faraó. Você já ouviu falar das vacas gordas e das vacas magras? Isso mesmo, capítulo 41, o Faraó vai ter um sonho da mesma maneira. Diz no verso 2: do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam no Nilo outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então o Faraó acordou. Depois ele sonha com 7 espigas mirradas, 7 espigas belas, depois 7 espigas miradas, e acontece a mesma coisa. As mais feias devoram e nem assim elas melhoram. E ele acorda e chama todos os sábios encantadores, aquelas pessoas que nós vimos que Deus não se agrada delas, e nenhum deles consegue dar a interpretação do sonho. Aí o copeiro se lembra de José. Então o Faraó manda trazer José para que interprete o sonho. No verso 16, quando o Faraó diz: eu sei que você pode interpretar o sonho, a primeira coisa que José diz para Faraó é isso aqui, ó. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. José iria interpretar o sonho de Faraó agora? Sim. Mas ele diz que não era ele que estava em interpretação, e sim Deus. Ele podia ter batido no peito e dizer: sim, pode falar aí que eu revelo, eu falo para o Senhor o que está acontecendo. Mas ele não faz isso. Ele diz que Deus revelará. E na semana que vem nós vamos ver então qual é o significado do sonho de Faraó e o que José faz, como age. Será que os irmãos dele, ele vai se encontrar com os irmãos de volta? O que acontecerá? Ele perdoará ou ele se vingará dos seus irmãos? Você, amigo ouvinte, se identificou com a história de José? Você seria José no caso da mulher ou não? Pense bem. E você, querida ouvinte, também? Pense nisso. Deus ama a fidelidade, especialmente a Ele. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.